Boa noite. Neste vídeo, iniciaremos a leitura do livro de Esther, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Vamos acessar a sofisticação e a inteligência da cultura persa. Capítulo 1. A rainha Vasti desafia o rei Xerxes. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia, na Ásia, até a Etiópia, na África. Era um reino de território muito extenso. No 3º ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores, e a gente da nobreza das províncias. Muitas autoridades e muita gente importante se faziam presentes. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino, e o luxo e o esplendor da sua corte. Xerxes era um exibicionista, um adepto da cultura da ostentação. Contemplem, apreciem as minhas riquezas. Apreciem a opulência do meu patrimônio. Dou essa autorização a vocês e podem me invejar. Era o que pensava e falava o rei Xerxes, um ostentador. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou 1 semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata a colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Que riqueza! Tudo esteticamente muito perfeito. Tudo muito formidável. É a cultura persa. Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros. E o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem, sem medida. Não vou poupar, vou torrar dinheiro para financiar as melhores festas que o meu dinheiro pode financiar. Era o que pensava o rei Xerxes. Estou disposto a gastar muitas moedas de ouro e de prata para banquetear com os meus convidados. O melhor banquete que as minhas moedas de ouro e de prata podem financiar. Não pouparei, gastarei muito. Demonstração de riqueza era demonstração de poder.
A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos que eram os servidores particulares, seus servidores particulares, os eunucos, servidores de confiança, porque muitos deles tomavam conta do harém do rei, tomavam conta das mulheres do rei. O rei mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Vasti era uma mulher muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a beleza de Vasti. Xerxes era tão ostentador que ostentava também a rainha, a beleza da rainha Vasti. Mas a rainha Vasti não atendeu à ordem do rei e por isso o rei ficou muito furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, o rei Xerxes mandou chamar os conselheiros, em quem ele tinha mais confiança, isto é, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou: Eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros: O que a rainha Vasti fez é uma ofensa muito grave, não somente contra o Senhor, que é o rei, mas também contra os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino, pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha Vasti fez, elas irão desprezar os seus maridos, não obedecerão mais aos seus maridos, e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda a parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor. E mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois,
arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Percebam só. Tempo do mundo antigo é o patriarcado do patriarcalismo do tempo do mundo antigo. Percebam só o caráter de substituibilidade. É só substituir a mulher. Troca por uma mulher que seja submissa às suas ordens, ó rei Xerxes. Que legal. Seguindo. Depois, rei, arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela, uma que seja mais obediente e submissa, subalterna. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Vejam só, a marca absoluta do poderio absoluto do homem sobre a mulher. Tempo do mundo antigo, patriarcado do patriarcalismo do tempo do mundo antigo. História de Esther, para acessarmos a cultura persa através da Bíblia Sagrada. Capítulo 2, Esther é feita rainha, mas o demais será papo para um próximo vídeo. Viva a cultura, viva a acessibilidade ao mundo da cultura. É isso. Amém.